Professor, o senhor falou no Amigão que pensava em poupar algum jogador, havia essa possibilidade de poupar algum atleta que tivesse com 2 cartões, né? O Campinense tem Everton, Augusto e Miguel. Continua com esse pensamento de poupá-los diante do esporte? Boa tarde. A gente tem ainda hoje e amanhã para analisar bem. Talvez não seja nem a questão só do cartão, questão de alguns desgastes, né? Miguel praticamente no departamento médico a semana toda. Talvez não esteja no campo ainda hoje, só amanhã. Seria mais por uma questão médica, né? O fato do Miguel. Sobre Everton, Heleno e Augusto. Tem o desgaste também, o Augusto praticamente fez a minutagem toda, né? Todos esses jogos, jogou os jogos completos. Tem o risco também de tomar o cartão, um jogador do nosso sistema, principalmente em números de assistência, em bola parada, que está tendo um fato muito positivo, então pensar com calma. E a mesma coisa o Everton. Então, em cima disso, a gente tem mais hoje e amanhã para pensar, para tomar as melhores decisões. Gustavo, vamos lá. O Evaristo, a partida contra o Sport vai definir aí, o final de semana vai definir os classificados. Como é que você está analisando essa última rodada, teu pensamento? Claro que o Campinense dependendo só das suas forças e sem questão de escolher adversário. Mas como é que você está analisando esse final de semana agora? Sim. Antes de responder a sua pergunta, eu quero uma retratação. Acho que o Igor Paixão me fez uma pergunta na coletiva lá, sobre a questão da classificação, do que seria, e eu, naquele momento, vindo do vestiário, e a diretoria deu a palavra de agradecimento pela conquista do objetivo, todo mundo na fala, no calor do jogo ainda, e não atentando ainda que estava tendo a rodada de Botafogo e 13. Se o jogo terminasse empatado naquele momento, a gente já estaria classificado. E quando foi falado ali, o jogo estava em andamento e a tabela não estava pontuando a vitória do Botafogo. E eu disse que não, que praticamente a gente já estava decretado como um dos classificados. Isso, depois do término do jogo lá em João Pessoa, não ocorreu. A probabilidade é muito grande, 99,9%, né, da gente estar classificado e uma mínima de 1% de estar fora. E eu pontuei com o grupo ontem. Eu lembro da Série C do ano passado, né, onde ninguém contava com a questão do CSA cair, precisava de 5 resultados improváveis e aconteceu 5 e caiu o CSA, né? Então, para a gente estar muito atento. E aí eu venho na pergunta também do João lá anterior. A gente não está classificado matematicamente, ali não cravamos ainda, a chance é grande. E aí eu venho para a sua pergunta. Eu vou imaginar em quem eu vou escolher. Eu acho que primeiro eu preciso consolidar a classificação. Talvez eu não possa poupar um jogador antes de consolidar, né, a classificação, porque vai que acontece um imprevisto, a gente poupa e aí acontece um imprevisto. Creio que isso não vai acontecer, porque a gente depende só das nossas forças, não dependemos de ninguém. É só a gente dar sequência, a gente sabe da dificuldade que nós vamos encontrar lá. O adversário briga pela manutenção. Só que a gente vem numa sequência muito positiva de confiança, de jogos sólidos, 6 jogos, né, de invencibilidade, 3 vitórias em jogos grandes, né, que foi Botafogo, 13 e Serra Branca, uma grande atuação contra o Souza também, num jogo difícil. Então nós vamos lá buscar fazer mais um grande jogo. Isso acontecendo, a possibilidade da vitória ela é real, né? Então é isso que eu venho conversando com o grupo de atletas. Ô Pisa,
o senhor não tem nada a ver com o que aconteceu no Campinense em anos anteriores. Mas nos 3 últimos anos, o Campinense não conseguiu classificar. Inclusive, chegou na última rodada precisando de uma série de resultados para poder entrar. Dessa vez, não. O Campinense está com 99% na semifinal. Precisando não, né? Torcendo que não aconteça uma série de resultados para ele ficar de fora, inclusive a derrota. Eu queria saber o que é que o senhor sentiu de ambiente, até de funcionários que estão aqui há mais tempo, e qual foi o diferencial dessa virada de chave do Campinense, de 3 anos fora de semifinais para praticamente classificado. A gente sente uma carência e uma frustração grande que vem por esse fato de os anos anteriores você tem que fechar os departamentos, fecha a cozinha, você gera desemprego, porque os funcionários param o projeto, né, em abril, março. Muitas das pessoas que aqui trabalham com paixão, porque são torcedores do clube, então eles sofrem 2 vezes. Base da diretoria também, além de exercer funções diretivas, são torcedores, e isso frustra, né? Não entende a camisa, o peso que tem no estado, uma grande torcida. Então, eles ficam apreensivos, né, de não acontecer novamente. Isso foi passado para mim desde o início. Então, eu vim bem ciente da responsabilidade, da importância de conseguir o objetivo, de classificar e dar um calendário anual. Eu sempre falei isso. Eu nunca falei no título, né? Eu sempre falo, o objetivo que me trouxeram aqui para conseguir o calendário anual para 2027. Isso vem acontecendo. Nos organizamos na montagem do elenco, fomos criteriosos, eles me contrataram logo após a reeleição do Flávio, dali já comecei a trabalhar de São Paulo, diariamente falava com o pessoal aqui, foi contratando um, outro, as coisas foram acontecendo. Vim antes de todo mundo, no dia 5 de novembro, presencial, o grupo se apresentou no dia 17, e ali a gente começou a construir ideias. Fizemos uma bela pré-temporada, forte, iniciou a competição com estreia, aí vem a derrota contra o Nacional. No externo, começou a ter murmúrios, mas a gente sempre ciente do que a gente vinha fazendo. 2 empates, com Confiança e com Pombal. Que o Pisa estava ameaçado, que a equipe ia brigar por rebaixamento. Eu estava sempre da mesma serenidade e tranquilo. Nesse momento até dei uma entrevista falando que eu sempre via o copo na metade de mais cheio do que vazio. Tive momentos ali de sondagem, né, para sair. Estava muito confiante, equilibrado. Falei, vou dar sequência no meu trabalho. Diretoria, diante de dificuldades, está cumprindo. E o grupo é um grupo trabalhador que comprou a ideia. E eu falei, nesse momento eu cresço. Esse bloco. Porque vinha Botafogo, 13, Serra Branca e Souza. Eu sempre fui um cara de desafios. Daí eu usei o exemplo que eu vim em 20 no Botafogo, restando 5 rodadas, a gente estava a 4 pontos do antepenúltimo e que era acho que 13 na época, e Jacuipense. A gente conseguiu tirar. E esse ano eu vim, ano passado de novo, no momento de 8 jogos, Botafogo com 10, a gente distante do grupo, tendo que fazer uma somatória de mais de 50%. E a gente conseguiu. E eu entendia que esse grupo me dava o respaldo de estar tranquilo, independente do nível e da dificuldade que a gente ia enfrentar. A gente vinha trabalhando, a gente vinha desde a pré-temporada na mesma batida, não teve desconfiança entre nós, e a resposta aconteceu. A derrota para o Nacional, eu assumi. Se eu fosse um pouco mais precavido, eu não colocava para frente, mas eu optei mesmo com a menos querer ganhar o jogo e tomei o revés. E os 2 jogos fora de casa, aquilo que eu falei,
você jogar fora, adaptar uma situação lá em Pombal contra o Confiança, não é simples. Você tem várias situações que atrapalham o seu jogo, principalmente uma equipe que não é adaptada a jogar dando balão, dando chutão. Eu preciso ter campo, eu preciso ter desenvolvimento do jogo. A gente trabalha com a bola no chão, tem um enfrentamento de Vitinho, de Joãozinho, de Miguel, jogadores que precisam ter um bom campo para fazer o jogo, né? Então, naquele momento, eu entendi que esses 2 jogos fora atrapalhou um pouco. Lá em Pombal, a gente perdeu o Eli Clay, jogou com um a menos. Contra o Nacional, nós perdemos o Everton, jogamos com um a menos. E então, aqueles resultados aconteceram devido a isso. Mas que ia se encaixar novamente. Isso aconteceu no jogo contra o Botafogo e a gente vem nessa sequência de 6 jogos invictos. Então, acho que a consciência do grupo, o equilíbrio foi o que foi diferencial nessa mudança de chave. Professor, eu queria que o senhor comentasse 2 coisas. A saída de Edgley, né, que voltou para a Portuguesa, e no próximo domingo o Sport já anunciou 2 reforços, 2 atacantes, e a questão que eles contam muito, que é o gramado pesado do JC. Isso já foi passado para o atleta? Sim. O Eli Clay foi solicitado o retorno. Ele é empréstimo da Portuguesa do Rio. E houve um acordo entre diretoria no momento do pedido de volta, né, do atleta. Aí optamos em ceder. Sobre os 2 atletas que estreiam para essa última rodada, 2 extremos, né, de velocidade. Foi um pedido do Igor e o Igor saiu. Os meninos vinham jogando o Cearense, né? Acho que no Horizonte. Henrique e Palominha, né? Ter atenção, ver qual vai ser a ideia de jogo. Independente da ideia deles, a gente neutralizá-los bem e se impor. Sobre as condições do gramado. Faz muito tempo que eu não vou a Patos. Desculpa. Eu acho que eu fiz 3 jogos lá em 2019, acho que 2020. Eu lembro que era um campo pesado, mas não era um campo irregular. Grama alta, mas não era um campo desnivelado, emburacado. Era um campo que era mais pesado, mas que a bola mantém no chão, né? Passei isso para o grupo, para se adaptar o mais rápido possível. Deve ter também uma diversidade, está jogando fora, a torcida deve estar presente para incentivar a manutenção da equipe na competição. Não vai ser tão quente, que o jogo é às 18, né? Quando você pega um jogo à tarde lá também tem a questão do clima. Mas eu acho que isso é uma adaptação rápida. A importância de ir para lá e fazer o resultado, buscar consolidar a classificação e, quem sabe, com um resultado positivo, terminar em primeiro lugar. Esse é o pensamento, respeitando o esporte, que tem uma boa equipe. Eu assisti alguns jogos do esporte, talvez não era para estar nessa situação. O Evaristo, você, na resposta anterior, comentou sobre sondagens que aconteceram durante o campeonato. Essas sondagens continuam? Se sim, num momento como esse, como é que você consegue ou está conseguindo diferenciar e colocar isso de lado para ter o foco total na classificação, semifinal e na sequência? Eu vim, né, por um objetivo. Até então, tudo que foi tratado lá está sendo cumprido. Então não tem o porquê eu deixar o projeto, entendeu? Não está acontecendo, a gente acordou uma situação lá na frente, está falhando, tá faltando, não está dando a estrutura, você chega, chama a diretoria, vamos fazer um entendimento, vamos chegar num comum acordo aqui, porque o que a gente conversou não tá acontecendo. O grupo está me dando uma resposta positiva. O ambiente tá bom, a torcida, tá um momento importante para o clube, né? Teve 2 situações que eles precisavam de uma resposta imediata. Não dava para esperar. Eles queriam já para assumir, porque são clubes que têm Copa do Brasil, eles têm calendário anual, mas eles têm o jogo da Copa do Brasil no meio. Saíram do estadual, mas tem a Copa do Brasil e precisavam do comando. Eu falei, não dá. Se quiser fazer uma situação, uma prioridade aí, um pré-contrato
para a sequência do brasileiro, sim, aqui acaba dia 21 de março. E eu tenho que cumprir isso até o final. E eu vou levando tranquilo. Eu sei que eu preciso da sequência na minha carreira após o término, né? E eu acredito que com o título, né, com o objetivo alcançado, vai continuar surgindo essas propostas, né? Então, estou bastante tranquilo, equilibrado. E eu falei para esses atletas, né? Quando eu atingir essa meta nossa, se a gente bater o título da competição, todos vão sair bem. Não tem como você não ter valorização. Os atletas, a comissão. Então vamos em busca desse objetivo, que isso nos fortalece para a sequência. Muitos aqui também podem estar indo comigo para um outro projeto. Professor, o seu companheiro de profissão, Roberto Fernandes, ele vem batendo na tecla do que ele falou antes do campeonato, que ele disse: o Campeonato Paraibano é o mais disputado do Nordeste entre os estaduais. E hoje a gente vê isso, né? Não tem nenhum rebaixado garantido. 7 equipes lutando por classificação. Dessas 7, 2 podem até ser rebaixadas, que é Atlético e Nacional. Eu queria saber como é que o senhor vê esse campeonato, que de fato tem sido o mais disputado dos últimos anos. É um campeonato duro, eu já tinha passado por isso antes, né? Até o Roberto comentou, eu já respondi também essa pergunta, daí eu fiz a comparação de outros estaduais que eu participei. Esse ano, eu acho que, comparado ao de 19 que eu trabalhei, o de 20 que eu fiquei 5 rodadas, o nível tá muito forte, muito equilibrado, né? Então, o Serra Branca naquela época não existia, né? Então ele veio potencializando em orçamento. Botafogo 13 e Campinense sempre teve, né, a briga pelo o título da competição. E vem o Souza, que sempre foi uma equipe que incomoda, tanto é que é bicampeão estadual, e as outras equipes do Sertão se organizando, né? Então, é duelo, cada jogo é uma decisão, um tiro curto. Eu falei na frente que os mesmos 3 pontos do Pombal é o do Botafogo, então a gente tem que valorizar cada adversário. Esses jogos menores, existe uma transformação do adversário, né? Porque existe sonho dos atletas também, de vir buscar um calendário, um destaque de uma equipe que não tem calendário, né? Ter uma proposta para vir para um Botafogo, para vir para um 13, para vir para um Serra Branca, com o Souza, né? Que tem isso. Então eles dificultam muito o jogo, eles jogam pensando no futuro, e isso eleva o nível. A gente vê agora aí, eu estou no dia a dia aí, os meninos, tem meninos aí que estão comigo em 6, 7 projetos. O telefone não para de tocar. E é tudo aqui. Souza, Serra Branca, Botafogo, entra em contato com os representantes, quer um pré-contrato, né? Por quê? Porque estão fazendo uma grande competição, entendeu? Então, eu vejo assim, o Vitinho, dos 3 que tem calendário no estado, 4, né? Serra Branca, 13, Souza e Botafogo. Quem não vai assediar pelo que vem jogando? Augusto Potiguar, o Eric Henrique, a equipe no modo geral, né? Por quê? Porque eles estão fazendo uma grande competição. E essas equipes, talvez, como o Campinense, que não tem a sequência para o ano, os meninos jogam para querer isso também, né? Para buscar essa continuidade ao longo do ano. Então, o campeonato ele fica nesse nível que se encontra nesse momento. O senhor falou que alguns atletas aí receberam já sondagem de Botafogo, Souza, né? Serra Branca. O senhor chegou a receber alguma sondagem do Serra Branca para a Série D? Sobre o Serra Branca, houve uma consulta nada oficial com o meu representante. Consulta qual que é o projeto do PISA. Ele explicou. O projeto do PISA é esse, acabar, e ele está aberto para ouvir propostas, né? Como eu estou trabalhando o nome dele também em alguns outros clubes, porque isso é fato, né? Vai chegar um momento que acabou, daí eu estou no mercado.
E aí, quando vem a busca, conversa com o meu representante. E meu representante também trabalha o meu nome em outros projetos, né? Ó, como tá precisando do trabalho do professor, não, aqui tá legal, aqui tá equilibrado, aqui não vai ter mudança. Às vezes, quando tem a mudança, o clube procura, e fica essas conversas que é natural de procedimento de clube com representantes, né? Então, acho que houve uma consulta e disse, não descartou, até pela estrutura que tem o clube, pelo calendário, né? Mas tem que esperar acabar aqui, que hoje não tem como eu interromper esse trabalho. Sim, professor, mas assim, como manter a concentração, né? Não só do senhor, mas dos próprios atletas, porque o convite vai chegar, é natural. É, normal. Tem uma situação que tá um mês para terminar, né? Até para os próprios jogadores para sair, não tem como, eles têm um contrato, tem multa, tem esse vínculo, tem essa sede agora de querer ser campeão. Então tudo isso mexe, né? Com a gente aqui. Restam 5 rodadas. Semana que vem, a gente conseguindo esse objetivo, já começa o primeiro jogo da semifinal. Então você está muito perto de conquistar um objetivo, né? Porque ser campeão não é simples. É difícil demais ser campeão. E quando você está perto, às vezes você vai abrir mão dessa situação, né? Então, é isso que eu venho conversando com eles. Vamos se dedicar ao máximo, vamos sair. Se a gente consegue o objetivo do título, se a gente está tendo uma consulta agora num valor, campeão, você tem uma consulta num valor maior do que a de hoje aqui. O título potencializa, né, a valorização, dá para o seu representante barganhar por algo maior, porque você está saindo campeão, né? Então, calma, não assina qualquer pré-contrato, não vai no entusiasmo agora, espera acabar, quando acabar vai chover situações, e aí você vai negociar com o clube vai estar contratando um campeão, né? Que essa é a nossa ideia, de brigar por esse título, primeiro pelo objetivo da classificação e na sequência pelo objetivo da competição.